podcast do Ministério Público de hoje, nós recebemos o desembargador Eduardo Cambi, do Tribunal de Justiça do Paraná. Ele vai nos esclarecer um pouco mais como funciona a perspectiva de gênero nos direitos de família. Olá, doutor, é um prazer recebê-lo aqui. Lívia, é uma alegria estar aqui no Ministério Público do Mato Grosso do Sul, nesse podcast. Eu fiquei 20 anos no Ministério Público, fui diretor da escola do Ministério Público do Paraná, iniciei o podcast Julgados e Comentados e sei da importância da comunicação entre o Ministério Público e a sociedade. Então, o Ministério Público está de parabéns e é uma honra para mim estar com você. Que bom, ainda bem que o senhor já contou que o senhor é oriundo aí, né, do Ministério Público, da nossa instituição. Tenho certeza que toda essa vivência também que o senhor tem a respeito do direito de família, o senhor traz um pouco dessa atuação como promotor de justiça. Eu ainda me sinto promotor de justiça dentro do tribunal. O Quinto Constitucional proporciona aos integrantes da carreira essa possibilidade e o Ministério Público enriquece muito o debate na construção da jurisprudência, porque a nossa vinculação é a vinculação com a sociedade. Nós somos os grandes defensores dos direitos fundamentais e toda essa experiência que eu adquiri em quase 2 décadas de Ministério Público do Paraná, eu tenho hoje levado para o tribunal. Estou na 12ª Câmara Civil, que julga processos de direito de família, sucessões em infância e adolescente, e é muito bom estar ali representando a instituição e construindo a jurisprudência. Doutor, quando a gente fala de direito de família, né, a gente lembra de divórcio, pensão, alimentos, né? Eu me recordo que quando, né, pelo menos quando eu ingressei no Ministério Público há mais de 20 anos, nós não tínhamos ainda esse entendimento da perspectiva de gênero, né? Muitas vezes a gente se preocupava só mais em colocar uma pensão razoável, delimitar ali uma guarda que fosse benéfica para a criança. O que mudou, doutor, desses últimos anos para cá no direito de família, principalmente em relação essa perspectiva de gênero? Nós poderíamos falar que todo o direito mudou a partir da percepção dos direitos humanos, com a importância da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com a sensibilização tanto do Conselho Nacional de Justiça quanto do Conselho Nacional do Ministério Público para questões como o controle de convencionalidade. Hoje, os direitos humanos, diferente do que acontecia 20, 30 anos atrás, quando nós estávamos na faculdade, ele não pode estar dissociado do direito penal, do processo civil, do direito civil. E o Brasil foi condenado em 2021, no caso Márcia Barbosa versus Brasil, é um caso de feminicídio, e o Brasil foi, então, compelido a construir um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. O Conselho Nacional de Justiça, capitaneado pela Procuradora de Justiça, a doutora Ivana Farina, do Ministério Público de Goiás, que então representava o Ministério Público no CNJ, foi a coordenadora dessa atividade, que deu um alcance mais amplo à condenação do Estado brasileiro. Ao invés de se restringir aos crimes de feminicídio, ela abrangeu diversos ramos do direito, a exemplo do modelo mexicano, que já havia sido condenado em 2009 no caso algodoneiro. Isso aconteceu em 2021. Em 2022, o Conselho Nacional de Justiça baixou a recomendação 128, que depois se tornou resolução em 2023. Então, tudo isso é muito novo. Sim. De modo que nós precisamos trocar as lentes. Eu costumo dizer que aqueles que não usam óculos têm mais dificuldade para entender, mas botando um óculos escuro entendem perfeitamente. Aqueles que precisam mais do óculos sabem que uma coisa é ver a realidade com óculos, outra coisa é ver a realidade sem óculos. E as lentes de gênero possibilitam que a gente aproxime o direito das famílias às questões de direitos humanos. E um dos temas importantes dos direitos humanos é a afirmação da igualdade em sentido substancial, ou seja, dar um tratamento equitativo para homens e mulheres. E uma das fontes de injustiça é a família, Sim. Porque as obrigações estão colocadas de forma que tornam para a mulher mais difícil do que para o homem. Porque culturalmente, a cultura do patriarcado, que é uma cultura histórica, ela colocava o homem como o provedor da família, enquanto a mulher
reservava à mulher o espaço doméstico, do cuidado, né? Então isso vem desde sempre. E por isso que trocar essas lentes de gênero é difícil e é um processo gradual, porque o direito não se constrói da noite para o dia. A gente precisa convencer, persuadir, e daí a importância de escrever um livro como O Direito das Famílias com Perspectiva de Gênero, aproximando a doutrina da jurisprudência. Como o senhor disse, né, como nós estamos aqui no mês do Agosto Lilás, né, quanto mais informação e trazer a questão da Lei da Maria da Penha e todos os benefícios que ela trouxe, né, para que a mulher se sentisse um pouco mais protegida no direito de família também, principalmente na questão do rompimento do vínculo, né? A maioria das mulheres fala, não, será que eu vou até a justiça, né, para que eu reivindique num divórcio, então pensão, guarda, divisão de bens, né? Muitas delas por muito tempo ainda se sentiam acuadas, né? Eu vou perder tudo se eu sair de casa em razão de um problema de violência doméstica. Hoje, a visão do operador de direito já é muito mais para essa atenção também, dessa questão se teve uma violência doméstica, como nós vamos fazer para proteger essa mulher. Veja que tudo isso é muito recente em termos de história do direito. Até 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, a mulher é relativamente incapaz. Ela deixava o pátrio poder e ficava sob o jugo, sob a submissão do marido. Até 1962, a mulher não podia trabalhar sem autorização do marido, não podia contratar sem autorização do marido, não podia receber salário sem autorização do marido. Então, isso em termos de história, a gente está falando das nossas avós, sim, na transição para as nossas mães, chegando nas nossas gerações. O casamento é indissolúvel até 1977. A união estável foi reconhecida apenas em 1988. Tudo isso, portanto, é muito recente. Se discutia a culpa do divórcio até 2010 com a Emenda Constitucional 66. 2010 foi ontem, né, doutor? 2010 foi ontem, né? Então, a Lei Maria da Penha completou agora recentemente 19 anos. E no primeiro momento, nós mesmos do Ministério Público usávamos a Lei Maria da Penha mais na esfera penal. E muito recentemente que tem se aplicado tanto a Convenção Belém do Pará quanto a Lei Maria da Penha como um instrumento de proteção dos direitos humanos, como está lá no artigo 6º da Lei Maria da Penha. Por quê? A violência sexual, a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, que está lá na Lei Maria da Penha, também acontece no direito de família. Nós sabemos que a maior parte dos estupros acontecem dentro de casa. Existe o estupro marital ainda, a ponto de se discutir no Congresso Nacional se é ou não crime o estupro marital. Nós sabemos que crianças até 13 anos são as maiores vítimas de estupros cometidos por pais ou padrastos ou pessoas dentro da própria casa. Então, veja, nós ainda estamos num processo de conscientização sobre essa violência de gênero, principalmente para nós rompermos aquela ideia que o feminismo veio em prol da mulher. O feminismo é um movimento social, juntamente com o movimento antirracista, com outros movimentos sociais que buscam a diversidade, que buscam a inclusão, que buscam a aplicação do princípio da igualdade de sentido substancial, considerado as peculiaridades de cada pessoa. A mulher é quem vai gerir o filho, mas isso não significa que ela tem que cuidar do filho mais do que o pai, porque a Constituição diz, no artigo 226, parágrafo 7º, da parentalidade responsável. E hoje a sociedade está diferente. Hoje o homem não se pode mais atribuir ao homem apenas o caráter de provedor da família. Hoje a renda tem que ser pactuada entre os dois e mais. O IBGE demonstra que mais de 50% dos domicílios no Brasil são chefiados apenas por mulheres. Então, o tema da família monoparental que sobrecarrega a mulher. E essa sobrecarga, né, muitas vezes acaba para que seja resolvida no Poder Judiciário, seja resolvida ali naquela audiência que a gente tem de família, né, o que a gente escuta muito quando as mulheres falam, se eu saio de casa eu perco tudo, ele quer que eu aceite um acordo
para que eu fique com a casa, mas que eu retire, então, a medida protetiva que nós temos. O senhor ainda consegue visualizar a ocorrência dessas situações? O patriarcado está presente na sociedade. Essa ideia de que a mulher é propriedade do homem, que prevaleceu até 62, ele está muito presente ainda. Eu digo que todos nós somos machistas em desconstrução, homens e mulheres. É uma questão de gênero, porque nós somos educados desse jeito. O que significa dizer que muitas vezes você vê aquelas crises de ciúmes nos processos de família, do homem quebrando tudo que tem a mulher. Às vezes a mulher tem uma moto para trabalhar, ele quebra a moto, tem um celular, por crises de ciúme, achando que está sendo traído. Então, esse orgulho ferido redundou muito recentemente, em 2023, na tese do Supremo Tribunal Federal da legítima defesa da honra. O que é a legítima defesa da honra? É a frustração da masculinidade, da virilidade masculina, em detrimento da liberdade sexual da mulher, que foi conquistada muito recentemente, a partir do final da década de 60, que a pílula anticoncepcional, que foi pensada para conter o avanço da população pobre, porque na década de 60 se tinha aquela percepção de que a população ia crescer muito, ia faltar alimentos, criou-se a pílula, ela foi aplicada inicialmente na América Central e depois foi utilizada, e tanto é que a França, por exemplo, admitiu o uso da pílula depois do Brasil. E ali nós temos um novo capítulo da história das mulheres, como diz a Michelle Perrault, da Universidade da Sorbonne, que escreve a história das mulheres, que sempre foi silenciada. A história sempre foi contada pelo viés masculino, porque foi o homem sempre que exerceu as atividades públicas. Veja, por exemplo, as grandes revoluções liberais, a Revolução Francesa, não tinha nenhuma mulher na Assembleia Constituinte. Os direitos do homem e do cidadão, né, a ponto de Marie de Gauche, em 1891, ser levada à guilhotina, porque teve a ousadia de propor o direito das mulheres e da cidadã. Então, o movimento feminista não beneficia somente as mulheres, visa uma nova reorganização da sociedade, para dar direitos iguais. Por exemplo, quando há uma separação, o pai tem tanto direito de conviver com o filho quanto a mãe. Então, nós precisamos equilibrar essas obrigações, e isso vai beneficiar também o pai, que vai poder transmitir aos seus herdeiros a sua sabedoria, a sua experiência, o seu conhecimento e se responsabilizar por isso. Porque essa divisão também tem que ser, como a gente diz, né, dos benefícios e às vezes dos malefícios, né? Como a gente falava antes aqui, muitas vezes a mãe ela fica com toda aquela responsabilidade do cuidado, né, da bronca, do estudo, da higiene, enquanto que muitas vezes o pai, né, na questão da separação, ele fica a cada 15 dias. Então, fica uma situação que a gente percebe ainda continua o sobrecarregar da mulher. E os mecanismos que a lei pode auxiliar, principalmente nessa questão, né, da separação, doutor, falávamos a respeito dos alimentos compensatórios. Isso, como é que funcionou toda essa situação, essa diferenciação desses alimentos? É muito importante discutir esse tema porque está no Senado Federal o projeto de lei 4/2025, de reforma do Código Civil. Sim. Muito do que contém o projeto está na jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, quanto também das orientações dos tribunais estaduais. É importante dizer que, primeiro, os alimentos estão baseados no princípio da solidariedade familiar. Esse princípio é um princípio constitucional. Esses alimentos podem ser civis, ou assistenciais e compensatórios. Os alimentos civis ou assistenciais são aqueles do artigo 1694 do Código Civil, que estão baseados naquele trinômio necessidade, possibilidade, proporcionalidade. Para alguns, no caso da relação entre cônjuges ou entre companheiros, conviventes, basta a necessidade e a possibilidade. Sim. Ou seja, para aqueles casos em que a mulher ficou cuidando da família por longo período de tempo, até ela se reingressar no mercado de trabalho, que não é fácil, que né? não é fácil, principalmente depois de uma determinada idade, ela vai depender
do ex-marido. Então, existe um dever de sustento daquela ex-mulher que transcende o rompimento do vínculo conjugal. Mas não necessariamente nós vamos ter esse binômio necessidade e possibilidade. É aquilo que se chama alimentos compensatórios, que tem uma outra categoria. Foi desenvolvido inicialmente pelo professor Rolf Madaleno, do Rio Grande do Sul, foi encampado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, depois foi trazido ao Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, que transformou isso num enunciado, e isso foi levado agora para a reforma do Código Civil, porque já está baseado na jurisprudência do STJ. O que é? Os alimentos compensatórios eles podem ser humanitários ou patrimoniais. Os humanitários é pela queda do padrão de vida. Então você não fala em necessidade. Vamos imaginar que uma promotora de justiça é casada com um rico fazendeiro e ela vive num padrão de vida elevadíssimo, né? Quando ela divorcia, ela tem condições de manter a sua própria vida, ela tem um salário digno. Entretanto, o padrão de vida que ela tinha era muito maior. Então, pela queda do padrão de vida, ela tem direito a uma indenização que pode ser paga de uma vez só ou pode ser paga em parcelas por determinado tempo. Uhum. Normalmente é transitório. Sim. Se fixa lá 24 meses. Já se dá um prazo. Já se dá um prazo. Né? E os alimentos compensatórios patrimoniais é quando não tem bens a serem partilhados, com o regime da comunhão, perdão, da separação obrigatória de bens, ou quando se está diante do regime da comunhão parcial, mas os bens são administrados e geridos pelo homem. E o que acontece? Qual é o calcanhar de Aquiles do processo de famílias? É a partilha. A partilha nunca termina. Especialmente quando nós estamos diante de uma empresa familiar, de uma fazenda. Então, nesses casos, é muito comum que haja fraude à partilha. E a gente usa, então, os alimentos compensatórios patrimoniais até a efetivação, até a ultimação da partilha, para que force o gestor, o marido ou o convivente, a trazer aos autos as informações necessárias para se saber qual é aquele patrimônio. Nós temos um caso agora... As informações e para fazer essa divisão, né? Temos um caso que eu sou relator de um jogador de futebol muito famoso, joga num time aí da Série A de São Paulo, em que ficou muito tempo no exterior, o dinheiro dele ficou na Alemanha e essa ex-convivente pede metade daquele patrimônio, afinal de contas eles conviviam juntos e ela tem direito a metade desse patrimônio e ele não traz essas informações para o processo. Consequência disso, a gente colocou lá os alimentos compensatórios patrimoniais para forçar que ele traga as informações sob pena de ficar pagando até a ultimação da partilha os alimentos. Então, essa é a ótica do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Não é criar privilégios para a mulher. É reconhecer o patriarcado, reconhecer o machismo estrutural, reconhecer as formas de sexismo e misoginia que estão presentes, inclusive nas argumentações processuais. Então veja que a violência processual de gênero não está contida, não está prevista expressamente na Lei Maria da Penha, mas é uma criação da jurisprudência. Sim. Por quê? Porque ali nós estamos... a violência doméstica é exemplificativa. Não tem previsão no Código de Processo Civil de litigância de má-fé por causa de litigância processual. Mas há um abuso do direito da defesa e, com base nesses princípios, a nossa jurisprudência, pelo menos o Tribunal de Justiça do Paraná, em casos de misoginia, tem condenado a parte que usa argumentos que são desnecessários. Veja, por exemplo, que numa ação de investigação de paternidade, onde basta se fazer o exame do DNA, não é concebível que nós possamos discutir a vida sexual pregressa da mulher. Como, aliás, fez o Supremo Tribunal Federal na ADPF 1107 em relação ao processo criminal. Então, nós aplicamos aquele precedente ao direito das famílias. É o que chama-se lawfare de gênero. Né? Por quê? Fazendo uma analogia ao direito penal do fato e ao direito penal do inimigo, nós podemos fazer o direito das famílias do fato e o direito penal do inimigo. E isso está muito presente na sociedade, porque na medida em que cresce
o discurso pró-aplicação do protocolo de julgamento por perspectiva de gênero, cuja responsabilidade não é só do Poder Judiciário, é do Ministério Público, é da Defensoria Pública, é dos advogados, Sim. cria-se um discurso contrário, antifeminista. Veja, por exemplo, que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou uma suspensão do ato normativo, da resolução do CNJ a respeito do protocolo de gênero. E 2 mulheres foram as proponentes dessa iniciativa. Evidentemente que isso é inconstitucional, evidentemente que isso não vai passar, porém, isso joga para a plateia, Sim. porque eles estão preocupados com a próxima eleição, aquele discurso de políticas anti-identitárias, né, que prezam, num contexto neoliberal, num contexto neoconservador, a ideia da liberdade. Ou seja, cada um tem a liberdade para fazer o que quiser e que o Estado não deve intervir, que não deve haver políticas afirmativas. Mas a gente tem um déficit histórico com as mulheres, com a população negra, com aquilo que a gente chama de grupos vulneráveis. E a gente só faz direitos humanos a partir das vulnerabilidades e das interseccionalidades. Pense, então, numa mulher negra da periferia, idosa, deficiente. Há uma série de interseccionalidades que exigem um olhar diferenciado do promotor de justiça, do advogado, do poder judiciário, do sistema de justiça de um modo geral, porque ela não parte nas mesmas condições de uma mulher que teve condições de ir para uma universidade, de fazer um concurso público, de se dedicar à profissão. Então, a gente precisa entender que também não existe um conceito universal de mulher. Sim. A categoria mulher é um ponto de partida apenas, mas a gente tem que olhar para as vulnerabilidades, para as interseccionalidades, e isso a gente tem feito por meio da jurisprudência, aplicando o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. E como ainda é difícil para as pessoas poderem entender isso, acredito que a gente tenha um longo caminho ainda, né? A gente já mudou muito, já se melhorou muito, legislação, entendimento, jurisprudência, né? Cultura, mas a gente tem um caminho ainda a ser seguido, que talvez demore um pouco mais. Mas eu vejo, doutor, pelo menos do tempo que eu já passei, que atuei nessa área, como se revolucionou e como cada vez mais se tem essa questão da proteção. E quando a gente fala da proteção da mulher, a gente às vezes esquece que tudo isso também, muitas vezes, beneficia as pessoas que ficam mais vulneráveis ali, que são os filhos, né? Que são as crianças, que a gente vê a lei da alienação parental, né? Que veio para protegê-las e muitas vezes sendo usada aí, né? No reverso da razão dela existir. E a gente, além dessa questão da violência doméstica, a gente tem sempre que colocar, né, na mesa a questão da proteção dessas crianças que, envolvidas nessa situação toda, por serem mais vulneráveis, acaba aí sofrendo mais também. Então, a gente sabe, Freud tem razão, né, que o amor vira ódio. E nessa relação intrafamiliar, a beligerância é altíssima. Então, nós precisamos proteger, claro, a criança e o adolescente, o princípio da superioridade do melhor interesse da criança, mas também por meio da função social da maternidade. 3 questões importantes, né? Veja, primeiro, os alimentos. Além dos alimentos compensatórios que a gente pode dar à mulher, a gente deve considerar nos alimentos assistenciais e os alimentos até fixados pelo filho, o trabalho de cuidado exercido pela mulher. Então, não é só necessidade, possibilidade e proporcionalidade, é também o cuidado, o tempo, a dedicação, quem prepara a comida, quem lava a roupa, quem cuida das tarefas da criança, quem vai para a escola. Ou seja, isso exige tempo. Até para que a gente possa, sim, dizer que a mulher tem que contribuir com a pensão alimentícia, tem que haver uma proporcionalidade, mas e o tempo dedicado? Esse tempo não pode ser invisibilizado. E a guarda compartilhada não pode ser uma guarda compartilhada pro forma, que não leve em consideração a coobrigação parental. Se a guarda compartilhada significa 25 dias para a mulher cuidar da criança e 2 finais de semana alternados para o pai buscar, para levar no shopping, para dar sorvete e comprar presente, o pai vira um herói e a mãe a vilã, que tem que mandar escovar os dentes, que tem que mandar
estudar, que fica com a função da educação propriamente dita. E numa relação conflituosa, a alienação parental aparece. Por quê? Porque o filho é utilizado para uma moeda como de uma troca, arma, né? aquilo que a doutrina chama de violência vicária. Para atingir a mulher, eles pegam no filho. Nós tivemos um caso recente de um cartorário muito rico de Curitiba, do Paraná, enfim, que ele, até ele conseguir passar no concurso, a mulher ficou sustentando as contas da casa. Depois ele passou. Evidentemente que o padrão de vida dele mudou radicalmente, o relacionamento terminou, e um dos filhos fez 18 anos, os filhos sempre moraram com a mãe, e qual é a maneira de se punir aquela mulher? Dando um carro para o filho, porque ele podia dar um carro para o filho, mas ela não podia, né? Então, afastando os filhos da mãe, a violência vicária. Então, veja como esse tema da alienação parental aparece como uma espécie de violência psicológica. A lei da alienação parental, ela é boa. Ela visa proteger a convivência familiar, visa proteger o melhor interesse da criança e do adolescente. É claro que tem sido utilizado mais contra as mulheres. Por quê? Porque a mulher fica na tarefa do cuidado a maior parte do tempo. Agora, isso não tem representado, pelo menos na minha experiência no Poder Judiciário, uma retaliação aos direitos da mulher. Aí a importância do Ministério Público é muito grande. É obrigatória a participação do Ministério Público, não só nos casos de alienação parental, mas também em todos os casos de violência doméstica de gênero. E aí é importante a perícia biopsicossocial, e não adianta a gente falar só em direito aqui, nós vamos precisar das redes de apoio, nós vamos precisar dos outros profissionais. É muito importante isso, sob pena do resultado ser pífio, e a oitiva da criança e adolescente. Porque desde da Convenção de 89 e do Estatuto da Criança e Adolescente, a criança deixa de ser um objeto do processo, deixa de ser o menor. Aliás, essa expressão, pelo amor de Deus, não pode ser mais usada. Sim. Eles são titulares de direitos, são protagonistas, e dar efetividade à doutrina da proteção integral significa, muitas vezes, aplicar a lei de alienação parental para que essa convivência seja uma convivência saudável. Veja que nós podemos aplicar o protocolo de julgamento de gênero em favor dos homens, em favor dos pais, porque muitas vezes a mulher pede a guarda unilateral, dizendo, por exemplo, que se trata de um bebê e que ela está amamentando. Mas primeiro a gente sabe que nem todas as mulheres amamentam. Sim. E isso não significa que não é possível conciliar uma criança na primeira infância com o exercício da paternidade. E mais, a psicologia demonstra que quanto antes se formar esse vínculo entre pai e filho, melhor para essa criança. Doutor, o senhor deu uma aula aqui hoje para nós, uma aula de entendimento, uma aula de humanidade, uma aula de dignidade, não só em relação à questão às mulheres, mas em relação às pessoas, né? Eu converso sempre com a doutora Clarissa, minha colega. Nós, como seres humanos, né, antes de profissionais, nós temos essa obrigação com o próximo, e como promotores de justiça, né, como juízes, desembargadores, enfim, nós temos essa obrigação social mais profunda ainda. Eu gostaria de agradecer imensamente, né? Nós teremos depois também uma palestra com o senhor. Assim, dava para aqui esse tema dá para a gente ficar quase a tarde toda conversando, porque são muitas nuances, né? Muitas informações, mas eu gostaria muito de agradecer, né? Nesse mês do Agosto Lilás, a gente vem tentando trazer mais informações e mais conhecimentos para todo mundo. Então, agradeço muito a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Eu sou muito feliz, fui muito feliz no Ministério Público, hoje me considero ainda promotor de justiça no Tribunal de Justiça e acordo todo dia com muita vontade de fazer a diferença na sociedade. A vida passa muito rápido e a gente não pode tornar essa vida insignificante. E nós que escolhemos o campo, não do direito, a gente escolheu o campo da justiça. Nós temos uma função primordial, principalmente numa sociedade tão injusta, tão desigual quanto essa. Então, aplicar o protocolo de gênero não é criar privilégios, não é criar mecanismos que venham a
tornar as mulheres mais empoderadas do que os homens. Nós queremos aqui promover a dignidade humana e precisamos de um olhar diferenciado para as vulnerabilidades, e aí a importância do Ministério Público na defesa dos direitos fundamentais, e é por isso que eu vim para Campo Grande e estou muito feliz em conversar com você, Lívia, e todos aqueles que vão assistir esse podcast.